Graça e paz, amigos, irmãos, bem-vindos a esse encontro, família Canaã, e a todos que estão nos seguindo nas redes sociais. Quero pedir a você, deixe o seu like, compartilhe este vídeo para abençoar outras pessoas. A palavra de Deus é que é abençoadora, nós somos apenas instrumentos. Então, o último encontro nosso, nós vimos que Nabucodonosor estava cheio de ira, de furor, e o resultado desta ira, do furor de Nabucodonosor, foi que mandasse aquecer 7 vezes mais. A fornalha era usada sem esse procedimento, mas no caso dessa ira de Nabucodonosor, potencializada, ele mandou, como resultado dessa ira potencializada, mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha, e Sadraque, Mesaque e Abdenego fossem amarrados e lançados na fornalha. Conforme nós temos falado, Nabucodonosor estava desafiando o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E esses jovens falaram para Nabucodonosor: se Deus quiser, Ele pode nos livrar, pode nos salvar. E vamos ver então no texto bíblico o que aconteceu. E eles foram lançados. Então o rei, eu estou no capítulo 3 de Daniel, verso 24. Você pode acompanhar em sua Bíblia. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Meus queridos, meus irmãos, o grande surpresa de Nabucodonosor é que os jovens estavam andando dentro da fornalha de fogo. O milagre na fornalha, o grande milagre na fornalha. E tinha mais um, que era mais um homem semelhante ao filho dos deuses. Nós encontramos aqui, segundo os teólogos, eles explicam que aqui há a cristofania. O que é a cristofania? É a aparição pré-encarnada do Messias, de Cristo. Deus, ele se revelou à humanidade, aos nossos pais, aos profetas. Ele se revelou, a revelação de Deus, ela é progressiva e gradativa. Você quer conhecer Deus? Não é da noite para o dia que você vai conhecer Deus. Você pode passar o dia todo orando, em jejum. Deus não vai se revelar totalmente a você. Ele vai sempre se revelar a nós, gradativa e progressiva. Ele se revela através da palavra, gradativa e progressiva. Nossa mente vai alcançando um patamar de crescimento no conhecimento de Deus. Não existe ninguém que fala: eu conheço Deus pessoalmente 100%. Não. Moisés, nós encontramos na Bíblia que era um profeta e que falava cara a cara com Deus. É um grau de intimidade muito grande. E então, Deus, ele está se revelando aqui a pessoa de Jesus Cristo. Há uma coisa interessante na Bíblia, no livro de Gênesis, quando nossos pais pecam lá no Jardim do Éden, e Deus vem chamando: Adão, Adão, onde estás, Adão? Adão se apresenta: eu estava escondido. Mas por quê? Comeste do fruto que eu falei que não comeste? Comi. A Eva me deu para comer, eu comi. Então, o que aconteceu? Adão, ele vai e pega folhas de figueira e constrói aventais para cobrir as genitálias, tanto dele quanto da Eva.
com folhas de figueira. Quando Deus vem e tem essa conversa com ele, nós vamos ver isso lá no capítulo de Gênesis, né? Eu leio lá em Gênesis esse versículo que diz assim, eu leio Gênesis capítulo 3, no verso 7, então foram abertos os olhos de ambos, quer dizer, ambos, Adão e Eva, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Agora eu leio o que Deus fez. Eu leio no mesmo capítulo, no versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O que isso significa? O que nós aprendemos com isso aqui? Deus está dizendo para Adão e Eva, olha, você não consegue se salvar, o perdão, o ato que você cometeu, a rebeldia, a desobediência que você cometeu, que eu pedi que vocês não comessem desse fruto, poderiam comer de todos os demais frutos, menos desse aqui. Você desobedeceu. O pecado significa desobediência. Os teólogos dizem que o pecado é errar o alvo. Deus tinha um alvo proposto para Adão e Eva e eles erraram esse alvo. Então Deus está dizendo para Adão e Eva, olha, vocês não conseguem se salvar com a sua bondade, com a sua moral, com o seu caráter. É necessário o sacrifício de um animal. Quando Deus cobre as genitálias, faz vestes com peles de animais, foi necessário sacrificar um animal. E o sacrifício daquele animal estava jogando luz para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Antes de Jesus morrer no Calvário, era sacrificado animal, precisava pegar um cordeiro que fosse saudável, sem defeito, sem mancha, fosse um animal perfeito e fosse sacrificado constantemente para o perdão dos pecados. O sacerdote entrava no templo e então fazia o sacrifício daquele animal. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, que era um compartimento à parte do templo, e lá ele sacrificava também, uma vez por ano, aquele animal. Então, quando Deus sacrifica aquele animal e tira as peles e colhe e faz roupas para Adão e Eva, ele está se revelando. É um Deus revelador. Ele se revela. Começou a revelação de Deus, que ela continuou gradativa e progressiva, até chegar na pessoa de Jesus, que é a revelação máxima de Deus. Vejam o que Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, as pessoas que estiveram aqui quando Jesus veio à existência humana, as pessoas que conviveram com Jesus tiveram esse grande privilégio de conhecer o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus. Quem me vê a mim, Jesus disse, vê o Pai. Então Deus estava, por isso que os teólogos falam, Jesus é a revelação máxima de Deus na Terra. O João vai dizer isso no primeiro capítulo, o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Jesus sempre existiu na forma divina, na forma humana. Ele precisou ser gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria e vir à forma humana para viver entre os homens, ensinar o caminho de Deus aos homens. E depois ele sobe ao céu, ressuscita, morre, sacrifica, ressuscita, sobe ao céu e ele diz, eu voltarei para julgar as pessoas, julgar as nações, julgar o mundo e levar as pessoas, a igreja, arrebatar a igreja para o céu. Então, há essa aparição do quarto homem. O que significa? Os teólogos chamam, conforme nós falamos, cristofania. Há outros exemplos na Bíblia que os teólogos chamam de teofania. Teo, Deus. O que é a teologia? É o estudo de Deus. Teo, Deus. Então, teofania seria a revelação de Deus. Quando aparece um anjo, quando aparece um anjo
em muitas partes da Bíblia, significa a teofania, que é a revelação de Deus. No caso, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, o anjo vai conversar com Ló. Ali, então, é um caso de teofania. Então, Nabucodonosor ficou surpreso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Vem para cá. E então, verso 27, eu leio aqui, 3:27. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Pega uma caneta, se você está com a sua Bíblia, grife essa frase: o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Esse Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o Deus da Bíblia, que se revela a nós, se revela através da natureza. Os teólogos chamam de revelação natural, através da natureza, os mares, as montanhas, né? Tudo revela Deus. Há um Deus. As pessoas racionais, elas questionam: não, é impossível que não haja um Deus para coordenar todos esses movimentos dos astros, o movimento dos planetas. Há um Deus que coordena isso tudo. É verdade. Em Gênesis, Deus criou todas essas maravilhas que estão ao nosso redor. Então Deus se revela através da natureza, através do nascimento de uma criança, do sorriso de uma criança, né? Através do nascimento de um animal. É muito perfeito. Quando você bota uma galinha para chocar, né, e depois de 21 dias os pintinhos começam a bicar o ovo por dentro e estouram o ovo, já querem sair para a vida. Eles trazem já todos os direcionamentos do gene que gerou aquele ser, e ele já sai com toda a programação, com todos os seus hábitos de cada um da sua espécie. É uma coisa de Deus, é uma coisa divina. Então, Deus é esse Deus maravilhoso. Ele se revela através da palavra, através da natureza, e a revelação máxima de Deus ao homem, ao ser humano, é na pessoa de Jesus. O fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos. Nós estamos falando de um Deus que tem querer, um Deus que tem poder para livrar, para salvar, um Deus que pode fazer grandes coisas. Jesus, quando esteve aqui, ele saciou uma multidão de quase 5.000 pessoas, e com 5 pães e 2 peixinhos apenas. É esse Deus que nós temos que adorar, nos curvar a Ele. É o Deus que abriu o Mar Vermelho, um milagre, quando o exército de Faraó estava perseguindo os hebreus. Moisés conduzindo os hebreus pelo deserto, quando chegam à frente o Mar Vermelho e o exército de Faraó cavalgando para alcançar os hebreus. E então Moisés fala: e agora, Senhor? E Deus fala: toca com a vara no mar, nas águas. E as águas se abriram, o mar se fechou e os hebreus passaram a seco por aquele mar. Um grande milagre no passado. Hebreus vai dizer que o Deus, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que tipo de Deus você tem servido? É esse Deus maravilhoso? É o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego? Qual é esse Deus? Como você tem colocado, exercitado a sua fé? Você está vivendo momentos de depressão, momentos difíceis, de medo, de pavor? Calma, calma. Existe um Deus que cuida de nós. Nós temos que apenas confiar nesse Deus. Fazer aquilo que compete a nós fazer, Deus não vai fazer. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam nas mãos de Nabucodonosor, eles não podiam fazer nada. Se deixaram ser lançados naquela fornalha, mas agora entrou o momento de Deus agir. O sobrenatural é de Deus, o agir, o milagre de Deus. E Deus operou um grande milagre na vida de Sadraque, Mesaque
e Abednego. Meus queridos, nós temos que exercitar essa fé nesse Deus maravilhoso. É muito gostoso, é muito bom a gente servir a esse Deus, dobrar os nossos joelhos, conversar com Ele todos os dias, ter um momento, reservar um momento de comunhão com esse Deus, de conversa com esse Deus, de orar a esse Deus. É um momento gratificante, é um momento que nós somos ricamente abençoados, porque temos um relacionamento com esse Deus que é vivo, que ouve as nossas orações e responde às nossas orações. Vale a pena a gente servir a esse Deus. Deus te abençoe, querido. Deus abençoe a sua família, a sua igreja, o seu pastor. Deus abençoe o nosso presidente. Deus abençoe o nosso Brasil. Em nome de Jesus. Amém. Amém.